Muito boa tarde, pessoal. Deixa eu ver quem é que estamos por aqui. Boa tarde para mim aqui no sul, que aí do Rio para cima deve estar boa noite. Boa noite, então, Glorinha. Glorita, boa noite. Quem mais que está por aqui? A Thelma já está também por aqui, mas ainda não chegou. Tá tudo certinho aqui, tá. Eu estou olhando aqui a tela. E hoje, então, nós vamos fazer mais um estudo dos nossos sábados, sábado alegre, diríamos, né? É sábado em que nós diremos uns dias, umas horas, para continuar falando da doutrina espírita. Nós estamos sempre falando da doutrina espírita, é impressionante. É pessoas que só falam quando vão à casa espírita. Boa noite, Jussara. Seja bem-vinda. Jussara Macabu. E nós, parece aqui no espiritismo.net, nós estamos sempre falando da doutrina espírita, falando na doutrina espírita, sobre a doutrina espírita. E isso é muito bom. Então, nós vamos trazer aqui para os amigos que ouvirão agora, né? Ouvirão e verão agora, ou aqueles que mais tarde, através do YouTube, poderão assistir ao nosso estudo dessa tarde e noite. Então, hoje nós temos nosso trabalho continuando, né? Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje é o número 9, né? É o número 9, deixa eu ver se é isso mesmo, para não falar errado. Não, número 8, Obreiros Atentos. Então nós vamos fazer a leitura para tomar conhecimento e depois a nossa irmã Thelma Cerqueira falar o desenvolvimento do tema. Muito bem, então vamos ver aqui. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, jamais mais fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus efeitos, ou melhor, em seus feitos. Isso é uma mensagem, né, que está em Tiago, seu Evangelho, capítulo 1, lá no versículo 25. E Emmanuel traduz essa frase da seguinte forma: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal que o administra, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, ele persevera no aproveitamento das possibilidades que recebera da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da Terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, colaborador do Cristo,
seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para distribuir-se ou semelhar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimora-se e ajudar a todos através da inteira consagração aos pobres deveres que o mundo lhe oferece, aos pobres, aos nobres, é que está meio distante, estou sem óculos, me atrapalho na leitura, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor, semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passará à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Esse não será o tema que nós vamos, hoje a nossa querida amiga Thelma Cerqueira vai desenvolver. E nós vamos, então, nesse instante, fazer a nossa prece de abertura, como fazemos, louvamos a Deus, nosso Pai, e agradecer o momento que nós estamos juntos, Senhor. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, e pedimos o amparo através de Jesus, a coordenação dos bons espíritos, para que intuam a nossa irmã Thelma Cerqueira, e que seu trabalho seja coroado de êxito, e que todos nós que vamos assistir venhamos a tirar um pouco mais de proveito de instruções que nos servirão, não só nessa reencarnação, como em outras tantas reencarnações. Seja conosco, Senhor, abençoa-nos, e que assim seja. E nesse instante, vamos chamar a nossa querida amiga Thelma Cerqueira para que ela faça o seu trabalho, mas me permite um pouquinho antes, Thelma, cumprimentar a Lina, nossa querida amiga Lina Calil, que já, como sempre, está presente conosco. A palavra é sua, minha irmã, e eu me recolho ao bastidor. Obrigada, Hermes. Como você falou, um sábado festivo, principalmente estando ao lado do Hermes, né? Que ele ele traz essa alegria nata, né? Inata nele. Então, meus amigos, nós vamos então estar comentando, né, a mensagem que Emmanuel nos traz, tão clara, mas nós vamos fazer os nossos comentários pertinentes à nossa luta, à nossa vida, utilizando no nosso dia a dia esses ensinamentos tão importantes que ele nos traz, né, através dessa mensagem do capítulo 8, que está lá no livro Fonte Viva, que nós estamos estudando aos sábados, capítulo a capítulo, e esperamos que aqueles que forem assistir depois possam ver os outros, né, capítulos que já passaram, está lá na nossa playlist. E é muito bom nós estudarmos o Evangelho. Nós sempre estamos buscando trazer o Evangelho de Jesus para a nossa vida.
Em todos os dias da nossa vida, o evangelho precisa estar presente, né? Então, Emmanuel vai falar dos obreiros atentos, né? Não é um obreiro qualquer, é um obreiro atento. E nós fomos lá no conceito dessa palavra, né? Apesar de nós sabermos que um obreiro é um trabalhador, buscamos entender melhor o que ela vem nos trazer na sua essência, né? Então, o dicionário nos diz que é aquele que trabalha, é o operário, é o trabalhador. No nosso contexto espírita, é o tarefeiro, né? É o indivíduo que produz alguma coisa através da sua ação prática, da sua ação, do seu esforço. Quem obra é um obreiro, né? Em relação aos nossos irmãos animais, nós tivemos também refletindo sobre isso, porque também nós vamos encontrar os operários, os obreiros, né? Os trabalhadores, por exemplo, as formigas, né? Que vivem em sociedade, as abelhas também, e fazem parte dessa classe de operárias, não deixa, são obreiras, né? E elas têm uma função, uma tarefa específica. Só a nível de curiosidade, as formigas, por exemplo, que nós vemos comumente no nosso cotidiano, provavelmente são as formigas operárias. São formigas que não produzem, elas são estéreis, né? São pequeninas, mas elas têm uma responsabilidade imensa. Elas coordenam, né, toda mantém, né, o alicerce de uma colônia. São responsáveis por cuidar da rainha, cuidam também das formiguinhas, né, nas fases do seu crescimento, e principalmente das jovens, né, que elas são responsáveis por elas. Então, levam alimento para toda a colônia, mantém aquela colônia, expande os ninhos. Veja só quanto trabalho. As abelhas, da mesma forma, elas trabalham, são também estéreis, têm funções específicas, elas também não reproduzem, e são as únicas abelhas, olha que curiosidade, dentro ali da sociedade, que tem o aparelho bucal e as patas especializadas na colheita do pólen, né? E por esse motivo elas são responsáveis por toda a alimentação das larvas, né? Das abelhas, as larvas que estão começando ali a sua produção para se tornarem depois os pequeninos insetos, né? As pequeninas abelhas. Então, elas vão produzindo os favos de mel também, que é responsabilidade delas, limpam toda aquela colmeia e guardam no sentido de sentinelas da colmeia. Então, a gente vê aí quanto trabalho organizado. São obreiros atentos, né, às suas tarefas, de acordo com as suas possibilidades, é claro, né? Muito bem, então Emmanuel vem nos falar hoje de obreiros, né? Trazendo para nós o que deve ser um obreiro atento, o que deve ser um trabalhador atento. E nós sabemos que todos nós estamos inseridos numa sociedade onde cada um de nós também desempenha o seu papel, né? Desempenha a sua função. Então, Emmanuel vai se calcar nesse versículo que foi lido pelo nosso amigo Hermes, mas nós vamos colocar alguns trechos, não vamos repetir a lição toda, mas só para a gente relembrar, né? Porque conforme a gente vai falando, a gente vai já esquecendo o que foi lido. Então, a intenção é essa. Então, o versículo de Tiago diz que aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, né? Não sendo ouvinte que aprende a lição e logo esquece, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos.
E, em seguida, Emmanuel vai comentar essa lição, né, com as palavras diferentes, trazendo o entendimento dele, dizendo: o discípulo da Boa Nova, que é, né, o que Tiago está falando, que realmente comunga com o Mestre, com Jesus, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá das leiras do mundo o que houver semeado. Então, o que Tiago e Emmanuel quer trazer para nós é que aquele trabalhador que realmente está disposto a servir o mestre, a servir no contexto onde ele se integra, antes de tudo, ele sabe, ele compreende perfeitamente as suas obrigações, o que ele tem que fazer, quais são os seus deveres, e, diante disso, ele tem uma sincera observação à lei de liberdade. Então, esse obreiro, ele realmente recolherá, né? Porque ele está atento, então ele recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Veja só, né? Quanta responsabilidade de um trabalhador atento. Quando nós começamos a estudar essa lição, nós nos lembramos do capítulo 2 dos Mensageiros, que nós estudamos todas as quintas-feiras aqui no nosso canal, onde André Luiz recebe uma nova oportunidade ali de trabalho. Ele estava lá no nosso lar, né? E agora os Mensageiros é uma outra etapa de trabalho. Ele está mais consciente, ele está mais disposto ali a estar desenvolvendo as suas tarefas. Então, numa conversa com Narcisa fala para ele que a tarefa é importante, mas o mais importante é o espírito de serviço. Então, André começa a entender o que Narcisa diz para ele, né? Que o mais importante é o aprender a servir, é estar atento, como, né, nós acabamos de ver. E esse aprender a servir exige de nós o esforço necessário, a dedicação constante, e só depende de quem? De nós que queremos executar bem essa tarefa, só desse obreiro atento. Então, nós achamos que esses requisitos estão muito pertinentes ao que Emmanuel vem nos dizendo. Esses requisitos necessários a todos nós que queremos nos tornar obreiros atentos, né? Então, Emmanuel e Tiago fazem referência à lei de liberdade, né? Que nós não vamos também ler as questões, que estão lá na questão 825 a 850, dentro do capítulo 10, da parte 3ª do Livro dos Espíritos. E lá Kardec vai estudar essa lei de total importância, lei de uma necessária, né? Necessário aprendizado a todos nós que vivemos em sociedade, porque nós sabemos que vivemos juntos, em conjunto nessa sociedade, dependemos uns dos outros, né? E nós não usufruímos uma liberdade plena, né? Muitos pensam: eu sou livre, eu tenho a liberdade de agir. Sim, nós temos a liberdade de agir, mas ela não é total, ela não é plena. Por quê? Porque todos os nossos irmãos em humanidade convivem conosco, né? E todos eles, cada um de nós tem esses direitos, cada um de nós temos o direito de viver nessa sociedade, direito de liberdade. Então, temos deveres, né, que nos cabe, e temos os nossos direitos, sim, mas os nossos direitos vai depender de respeitarmos, nós temos que aprender, para viver em sociedade, a respeitar o direito de cada um, porque cada um de nós tem os mesmos direitos.
É interessante isso, né? E onde nós vamos entender vamos entender a questão de onde começa o direito do outro? Onde termina o meu direito, onde começa o direito do outro? E existe um ditado até sobre isso, né? O meu direito termina quando o do outro começa. Então, é uma situação que nós temos que entender, nós precisamos entender. Se eu tenho uma determinada atitude que incomoda, que tira a privacidade, que cause desconforto ao outro, eu estou invadindo o território alheio, eu estou invadindo o direito do outro. Então, nós precisamos estar atentos. E por isso que nós precisamos de aprender essas leis, esses conceitos, né, através do nosso aprimoramento moral, para que possa desenvolver no meio onde nós vivemos, a harmonia, a ordem, a organização, como nós vimos aí no exemplo das formigas, no exemplo da sociedade das abelhas, que apesar de serem insetos, né, elas não têm o pensamento, elas têm o princípio espiritual, mas o princípio inteligente não tem a inteligência, o desenvolvimento, o livre-arbítrio como nós temos. Elas estão em aprendizado, mas quanto elas podem nos ensinar a esse respeito. E muitas outras sociedades, muitas outras regras que nós vamos percebendo no reino animal, né? E isso é muito interessante. Nós precisamos de entender bem isso para sabermos usar os nossos direitos, respeitando o outro no sentido geral e integral. Antigamente, muitos de vocês vão lembrar comigo, alguns mais jovens não, mas existia uma matéria numa das fases escolares, talvez a segunda fase, a terceira fase, porque eram bem diferente de agora, né? O fundamental agora é uma fase que vai até a oitava série, e antigamente tinha primário, tinha ginásio e tudo mais. Então, tinha uma matéria muito interessante, que era moral e cívica, que foi abolida há muitos anos. Mas essa matéria ela ajudava muito, principalmente os adolescentes, os jovens, mesmo as crianças, em fase de desenvolvimento nessas condutas da sociedade. Havia uma certa base, mesmo que um pouco simples, né? Mas servia para nós aprendermos esses conceitos desde o início da nossa caminhada. Então, nós vemos aí o quanto é importante nós aprendermos essas condutas, porque quando usamos, por exemplo, né, a nossa força, o nosso autoritarismo, seja no lar, né, com a nossa família, seja com os nossos subordinados, seja no ambiente de trabalho ou em outro ambiente qualquer, nós realmente estamos usando ali a liberdade de falar, de agir, de pensar, a liberdade no sentido geral, entendido como o homem sem o aprimoramento moral. No entanto, nós não estamos cumprindo com os princípios dos direitos individuais, não é? Do meu dever para com o outro, do meu respeito para com o outro. Então, nós confundimos muito a questão da autoridade com autoritarismo. E nós podemos, nesse âmbito, nos tornarmos verdadeiros déspotas, né? Nos ambientes onde nós estamos. E se nós olharmos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus tinha autoridade, ele usava dessa autoridade. Mas ele nunca exerceu autoritarismo, ele usava com a força moral que ele tinha, com a sua integridade moral, né? E entre nós, encarnados, na condição evolutiva que nós estamos, nós ainda, na maioria das vezes, temos desvirtuado esse entendimento. A autoridade, muitas vezes, ela é exercida de acordo com o cargo, né, que nós temos, com a posição de mando que nós detemos, e sempre utilizamos de uma força ou talvez de um autoritarismo que não
está no contexto do obreiro atento. Os espíritos nos afirmam que quanto mais consciente o homem, mais responsável ele se torna. Ou seja, quanto mais preparado nós estamos, quanto maior conhecimento nós adquirimos, maior responsabilidade nós temos diante do outro, diante de nós mesmos, diante da nossa consciência, né? Diante das atitudes que nós praticamos. E, por isso mesmo, nós vamos ter uma maior ou menor indulgência perante a nossa consciência ou pela justiça divina, né? Que é a única que pode nos julgar. Né? E aí a gente entende também que a consciência ela é um pensamento íntimo. Os espíritos nos afirmam. Nós temos essa liberdade de pensar. E, por isso, temos também, o outro também tem o direito, né, de pensar, de agir, e sem julgamentos. Porque nós fazemos muito bem, né, os julgamentos, nós estamos sempre prontos a julgar os feitos do outro. E é difícil ainda para nós julgar as nossas atitudes, olhar para nós, né? E na mesma hora nós entendermos por que eu estou agindo assim. Então, nós temos o livre-arbítrio de estarmos agindo da forma que nós entendemos diante dos nossos valores, mas esse livre-arbítrio também vai ter consequências, né, futuras diante das nossas escolhas. E Deus não violenta o nosso livre-arbítrio, nem os espíritos, né? Os espíritos superiores, os espíritos... Jamais a gente observa nos estudos que a gente faz que quando o espírito obtém uma ação, comete uma ação, que a atitude dele, a escolha dele é respeitado, não é violentado. Então, isso é muito importante nós estarmos buscando entender, porque o livre-arbítrio, por exemplo, através dele, é a condição que nós temos, né, a condição básica para que a pessoa programe a sua vida. Hoje, eu estou construindo o meu amanhã. Né? O homem é artífice do seu futuro, porque quando eu entendo os meus direitos, eu posso construir melhor esse futuro. Né? Então, entendendo porque os direitos, as limitações, as capacidades individuais do outro, que devem ser respeitadas pelas regras de vida em sociedade. Então, a gente observa que a liberdade e a responsabilidade elas vão caminhar sempre juntas, lado a lado. Eu cometo uma ação, eu ajo e eu respondo por ela, seja uma ação boa ou uma ação má. Nós vamos responder por ela. Então, ao homem, os espíritos dizem, é dado o direito de livre pensar, de livre agir, mas nós seremos responsáveis, como Emmanuel está dizendo, né, na abertura da lição. O obreiro atento, ele sabe que ele está afeito a essas consequências. Então, isso é muito importante quando nós aprendemos, né, a entender isso, porque para viver em sociedade, nós precisamos de estar atento. Exige de nós, os obreiros atentos, os aprendizes atentos, a termos essa responsabilidade no agir. Né? É a regra de ouro que Jesus veio nos ensinar. Né? Qual é a regra de ouro? Não fazer ao outro aquilo que não quero que me faça, no sentido plural, não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizesse. Está lá em Mateus 7, versículo 12. Né? Então, usar da gentileza, agir com o outro, favorecer o outro da forma que eu gostaria de ser favorecido, oferecer ajuda, estar apoiando o outro, estar oferecendo condições do outro se reerguer, estar compreendendo
o outro no momento em que ele está até mesmo um pouco, né, agitado, nós estarmos nos calando, estarmos ajudando materialmente ou moralmente ou espiritualmente a alguém, são atitudes que nós, como é só nós pensarmos, como que eu gostaria que fizesse comigo, né? Como é que eu me sentiria dessa maneira se alguém agisse assim comigo? Então, são situações que, quando nós, Jesus, né, quando colocou esse ensinamento, e quando nós passamos a pensar dessa forma, nós temos assim 70, 80% para agirmos corretamente, para agirmos de acordo como esse obreiro atento. Então, Emmanuel vai continuar a sua reflexão dizendo para nós que, caracterizando-se esse obreiro atento por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir. Não na posição de mando, né? Agir e servir. Tão natural quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Olha que lindo, né? Então, o obreiro atento, ele vai olhar o outro, seja ele um varredor de rua, seja ele um empresário, ele vai olhar o outro, vai olhar o seu semelhante da forma que ele já enxerga como o seu próximo, né? Ele não vai se distinguir pela posição que ele ocupa, pelo cargo que ele desempenha. Então, esse é o colaborador do Cristo, esse é o obreiro atento. Porque, na verdade, meus irmãos, todos nós somos chamados a cumprir o que cabe na nossa tarefa, né? O que nos cabe. Está lá no objetivo da nossa encarnação, né? A sermos co-criadores, a sermos partícipes da obra do Criador. Então, nós todos temos as nossas tarefas, nós todos temos as nossas missões, todos nós somos obreiros, né? Nos diferentes compromissos, nas diferentes áreas, sejam dentro da família, seja na área que eu ocupo como profissional, seja na integração na sociedade, nós temos tarefas, trabalhos diferentes, né? E nós podemos ser obreiros, né? Podemos ser um obreiro atento quando nós estamos numa tarefa importantíssima. E aí o momento do testemunho, não é? Quando nós teremos a oportunidade de estarmos, ao mesmo tempo que nós temos o mando, né, o poder, o controle, nós agirmos de forma simples, como aqueles simples operários que estão ali no cumprimento da sua tarefa. Por quê? Lembrando lá a lei de liberdade, lei de igualdade, nós somos todos iguais, né? Não importa se nós estamos destinados a realizar uma tarefa importante ou uma tarefa mais modesta, nós temos a mesma importância diante do Pai Criador, diante daquele que nos colocou, né, nessa posição, porque nós estamos, como diz Sheila, né, o espírito Sheila, nós estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Então, não importa, nós estamos ali para cumprir com as nossas tarefas. E aí nós nos lembramos desse livro, Plenitude, né? Que lá no capítulo 8, Joana de Ângeles vai falar sobre a questão do agir retamente. E ela diz que quem age retamente vive retamente, obviamente, né? É uma ação que dá logo uma outra ação, né? Age retamente, ele está vivendo de forma reta, de forma equilibrada. E ela diz que não se homizia com o erro. Homiziar é fugir, né? É compartilhar,
Então, ela diz: não se homilia com o erro, não se exalta, mantém o mesmo nível de conduta reta em uma pequena como noutra atividade de relevo, pois entende que é uma forma de treinamento para uma vivência equilibrada. Então, é tudo isso, né, que Emmanuel falou. Mantenha a conduta reta em uma pequena atividade ou uma atividade de relevo, porque nós passamos a entender, né, o obreiro atento passa a entender que essa maneira de agir é uma forma de treinamento para uma vida equilibrada. E logo em seguida, nós pegamos uma outra referência de Emmanuel. Nós gostamos de trabalhar com várias opiniões dos amigos espirituais para nós aprendermos a pensar, né? Emmanuel vem dizendo no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 21, onde ele estuda sobre o dever, ele fala: fugindo ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, porque se a gente faz uma coisa que a gente sabe que não é muito certo, quem nos acusa imediatamente é a nossa consciência, né? Então, nós entramos nesse sentimento de culpa e criamos perturbações na linha de atividades que o Senhor nos confiou. Trazemos perturbações nas outras tarefas que nós vamos desencadear. E não apenas desconjuntamos, desequilibramos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando muitas peças na máquina do destino. Então, veja como uma atitude nossa pode desgringolar várias outras, pode estar desgringolando até mesmo a atitude do nosso companheiro, porque dependendo da nossa ação, eu posso estar influenciando ele, né? Então, a gente vê aí como nós somos responsáveis no nosso dia a dia, né? Na nossa caminhada. Então, é muito interessante esse capítulo, né? Porque Emmanuel ele vem nos dar realmente uma panorâmica da nossa realidade, dos tempos em que nós vivemos, tempos difíceis, né, que nós enfrentamos, principalmente na nossa vida em sociedade, porque estamos encarnados num mundo de provas, num mundo de expiações, mas que nós sabemos que existe uma variedade de níveis evolutivos, né, de estágios evolutivos dos nossos irmãos em humanidade. E aí nós nos lembramos da parábola dos trabalhadores da vinha, né? E é colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, esse capítulo é maravilhoso, os itens anteriores também. Mas nós aproveitamos um trechinho no item 5, que Kardec vai colocar o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. E continuando aqui o outro slide, ele continua assim dizendo: ditosos, felizes, os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que não viesse dano, né? não causasse dano à obra, porque a obra não é nossa, né? Seja ela qual for, a obra não é nossa, nós estamos aqui de passagem. Então, nós vemos nessas duas referências a importância do nosso comprometimento com as tarefas que nos são delegadas. Lembremos lá de Narcisa, o espírito de serviço. Seja onde for, né? Não importando o grau de dificuldade, né? Mas estamos ali inseridos,
diante daquela tarefa. Então, nós temos que olhar com carinho, com comprometimento, né? Sabendo que dali nós vamos colher frutos, bons ou maus. Tiago fala isso, né? Estamos semeando a todos os instantes. Então, todas as tarefas são relevantes e devem ser cumpridas com responsabilidade e determinação de nossa parte, que somos responsáveis, que já estamos despertando a nossa responsabilidade no nosso modo de agir. E ele continua, Emmanuel agora nos falando, né, na mensagem. O obreiro ainda, né, o obreiro atento, ele sabe que o juiz, né, dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem no lugar que lhe é próprio, como ele age? Persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu diante da providência divina. Então, nós temos a tendência, às vezes, de olhar mais, né, para a ação dos nossos companheiros de jornada, dos nossos companheiros de caminhada, criticarmos, como já falamos, julgarmos, né? É um comportamento ainda muito nosso, mas nós já estamos nos educando aos poucos, principalmente nós que estamos estudando o Evangelho de Jesus, as obras da doutrina espírita, nós estamos já preocupados em modificar esse comportamento, mas a gente, às vezes, ainda resvala. E quando nós agimos assim, o que acontece? Nós deixamos de lado aquilo que nós realmente poderíamos fazer de melhor. Deixamos de cumprir com as nossas próprias responsabilidades, com os nossos deveres, né? Como nos fala Emmanuel, deixar que cada um cuide da sua própria tarefa, confiando que cada um de nós somos responsáveis e seremos bem-aventurados, seremos felizes, né? Se nós dermos contas da nossa tarefa, se nós formos cumpridores dos nossos deveres. Se não agirmos assim, certamente caberá a responsabilidade, né, de nós mesmos sobre os nossos atos, a consequência que poderá gerar, e vamos colher esses frutos. Então, quando nós nos preocupamos muito com as ações dos nossos semelhantes, o que acontece? Nós desperdiçamos o nosso tempo e deixamos de cumprir parte do nosso trabalho, aquele trabalho que poderíamos realizar se nós estivéssemos atentos. Por isso que nós dissemos que essa reflexão, pelo menos para nós, ela é muito atual, porque nós estamos vivendo nesse período conturbado, né? Tanto politicamente, quanto socialmente, nós estamos passando por essa turbulência. E nós precisamos, né, como diz esse texto, ele vem nos convidar a rever as nossas atitudes, o nosso modo de agir, até mesmo perante as notícias que nos chegam diariamente, que nós precisamos de estar inteirados, né? A gente enfrenta essas situações nas nossas redes sociais, nos grupos do WhatsApp que a gente, no cotidiano, utiliza. E como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos exercendo o papel de obreiros nesse mundo, nesse contexto? Será que nós estamos sendo atentos? Né? Será que nós estamos sendo vigilantes? Como é que nós estamos aproveitando esse tempo que nós, às vezes, utilizamos, né, nesses momentos? Já que nós sabemos, como diz lá, né, e o Lúcio, naquele livro Luz no Lar, né, que o tempo é um talismã divino. E essa semana, todos nós aí recebemos no nosso grupo social uma mensagem que foi postada, né, muito bonita, que nós tiramos até um trechinho, né, separamos aqui para nós lermos para vocês
nós separamos aqui. Então, diz assim: o tempo nos é dado para que o utilizemos em favor de nós mesmos, não no atendimento dos anseios da personalidade, mas na construção das virtudes que nos cabe desenvolver enquanto espíritos imortais. Toda vez que utilizamos o tempo em atividades úteis, estamos trabalhando muito bem o tempo que nos foi dado. Nós achamos muito pertinente, né, essa colocação, porque realmente nós precisamos de administrar bem o tempo, porque o tempo está passando muito rápido. E se nós não administrarmos muito bem, nós realmente perdemos tempo, né? Fazendo coisas que não são úteis. Então, nós precisamos de dar conta das nossas tarefas, dos nossos deveres com responsabilidade, administrando bem esse tempo. É uma questão de disciplina, né? E nós precisamos de estar atentos na nossa realidade atual. Como nós estamos lidando, que tipo de atitude nós estamos observando em nós mesmos, quando nós buscamos as notícias que nós precisamos de saber, como é que nós agimos ou reagimos, né? Perante as conversas com os amigos. Será que nós já conseguimos manter o equilíbrio emocional? Ou então nós perdemos esse equilíbrio, ficamos nervosos, ficamos envolvidos, passamos a ter posicionamentos diferentes ou semelhantes àqueles que desconhecem o que nós já sabemos. É importante nós fazermos essa revisão, essa autocrítica. É importante nos lembrarmos que somos responsáveis pelo que nós pensamos, como nós agimos, mas também pelo que nós sentimos e que nós falamos. Nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de ação, mas, como diz Tiago e Emmanuel, colheremos os frutos das nossas atitudes. E podemos refletir também numa outra questão. Que tipo de ondas eu estou emitindo através do meu pensamento, nesse momento em que estou nessa convergência, em direção àqueles que são objeto, muitas vezes, de comentários, de discussão, de conversas? Nós sabemos que, através do pensamento, nós podemos contaminar todo um ambiente com aquelas toxinas que são produzidas por nossas atitudes, por nossas palavras. E aí nós estaremos prejudicando, primeiramente, a nós mesmos, e, em seguida, àqueles a quem nós dirigimos, né? Nós nos dirigimos, seja em pensamento, seja em atitudes desarmonizadas, né? Como também poderemos estar lançando essas mesmas toxinas no ambiente onde nós estamos inseridos. No ambiente onde nós estamos, naquele momento, né? Fazendo toda essa contaminação espiritual. E aí alguns podem nos perguntar, mas como é que nós vamos agir, então, se esses eventos fazem parte do nosso dia a dia? Se isso é comum no nosso dia a dia? Aí nós podemos responder que é importante que, se nós estivermos atentos, nós poderemos acompanhar os acontecimentos, porém, nesse momento, nós podemos vibrar em outra sintonia, né? Nós podemos emitir ondas de pensamentos positivos, por exemplo, através da prece, através do pensamento, né? E poderemos estar beneficiando a todos. Já imaginaram se cada um de nós tivesse esse desejo, essa vontade, ou praticasse essa ação? Imagine se todos nós que conhecemos a lei de ação, a lei de causa e efeito, os efeitos da prece, o efeito das vibrações de indulgência, de tolerância, de amor, nós já conhecemos tudo isso. Imagine vocês se cada um de nós fizéssemos isso, como
a nossa psicosfera poderia estar modificando no seu contexto, dia a dia, gota a gota. Certamente nós poderíamos estar promovendo um trabalho aí de transformação. Primeiro de nós mesmos, depois do nosso ambiente, depois da nossa rua, depois do nosso bairro, irradiando essas luzes até que pudéssemos realmente estarmos em paz, falarmos em paz, porque é o que nós mais ansiamos, né? É estarmos em paz, aguardando que o planeta mude para um mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração ele não vai vir assim um toque de mágica. Ele vai vir à medida que nós formos construindo em nós mesmos esse movimento, essa mobilização em direção à nossa própria regeneração. Então, meus irmãos, nós ainda trouxemos um outro comentário aqui que Emmanuel vai falar nesse mesmo livro mais à frente, que vem ser muito pertinente ao nosso comentário. E ele diz assim: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência na Terra. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, não é suficiente. É preciso que os corações estejam despertos e se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira, na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Emmanuel vem dizendo nessa questão, porque ele vai comentar aquele versículo de Paulo, né, quando ele fala: desperta, tu que dormes. Então, há inúmeros de companheiros que estão nessa faixa vibratória, conforme nós falamos, né, que ainda não sabem o que nós já sabemos, ainda não despertaram para o que nós estamos tendo, o movimento de fazer diferente. Então, é preciso que nós estejamos atentos, que nós, através do nosso comportamento, não estejamos participando dessas atitudes e, ao mesmo tempo, trazendo exemplos para que esses companheiros, a partir do momento em que nós começamos a despertar, possam também, né, ver a diferença, viver a diferença e modificar as suas atitudes. Nós sabemos que, a partir do momento em que nós começamos a despertar para essa realidade, para a necessidade de estar mais atento à nossa espiritualidade, a cumprir mais os nossos compromissos, a assumir mais as nossas responsabilidades, situações essas que nós assumimos antes de encarnarmos, né? Nós vamos ter um outro olhar, nós vamos mudar a atitude perante tudo aquilo que está à nossa volta. É como se fosse uma água suja que nós vamos colocando todo dia um baldinho de água limpa, um baldinho de água limpa, todo dia. Então, na imensidade dessa água, realmente ela vai mudar a sua cor, vai mudar a sua qualidade. Porque nós queremos viver num mundo melhor, nós queremos um mundo mais justo, um mundo, né, mais ético, mas, em primeiro lugar, nós temos que buscar isso dentro de nós. Não é nada fácil, mas é preciso, né? Então, nós vamos terminar com Paulo, né, citando aí o versículo que Emmanuel, que a gente citou: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E Emmanuel termina dizendo: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará, para que possamos ajudar os outros. Então, nesta obra, né, da criação, nós somos esses obreiros e precisamos estar atentos a todos os dias, a todas as ações, a todas as situações, para que realmente nós possamos estar fazendo a diferença, né? Não sermos diferentes, mas fazermos a diferença. Sermos aqueles que agem retamente,
né? E que viva retamente, para um dia nós galgarmos esse patamar de realmente nos transformarmos em obreiros atentos. Obrigada, meus amigos, pela atenção. Obrigada a todos que colocaram comentários aqui. Não nos ligamos a eles para não nos perder aqui no nosso raciocínio, mas que todos nós possamos ser abençoados nos nossos propósitos e objetivos. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada. Ok. Thelma Cerqueira, excelentes colocações. Por mais que a gente leia e muitas vezes até execute, mas parece que falta alguma coisa. E são nessas batidas, como se diz, água mole em pedra dura, o ditado popular, nós às vezes conhecemos, lemos, mas na hora de aplicar, aplicamos de vez em quando. Então nós temos que ter, como diz obreiros atentos, nós temos que estar sempre atentos, porque a todo momento, se nos aparece à nossa frente algo para o nosso exercício, como disse ali a nossa amiga Thelma, é se colocar à frente do Espírito, né, para ver o que a gente quer que façamos aos outros, aquilo que nós queremos para nós mesmos. Verdade. Muito bom, Thelma. Então, eu vou anunciar agora, então, só um pouquinho, Thelma, fica por aí. Beleza? Calma aqui, ó. Nós vamos anunciar, então, para a semana. Fica, então, desculpa, sair. Para embelezar um pouco mais a tela, quem sabe. Vamos anunciar para a semana que vem, dia 9 de abril, nosso expositor seria o Mauro Batista. Nosso irmão Mauro falará sobre o número 9 do livro Fonte Viva, né, o texto número 9, onde diz: estejamos contentes. Oh, coisa boa. Eu que tinha que falar sobre isso, eu estou sempre contente. Verdade. Mas o Mauro certamente vai nos trazer bons momentos, que nós convidamos desde já aos companheiros que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir mais tarde, que compareçam para prestigiar o nosso irmão. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Já dei o recadinho, já agradecemos. A nossa irmã Thelma já deu o seu introito, já deu o seu finalmente. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, como fizemos no início. Nós louvamos a Deus, fizemos o nosso pedido, e agora nós vamos, então, agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por sermos ajudados, auxiliados nas nossas pretensões, mais ainda, como pedimos para a nossa irmã Thelma, e que ela certamente foi amparada pelos bons espíritos, trazendo sempre a ideia, o momento em que ela preparou o estudo, para que as palavras saíssem bem na hora certa. Obrigado, Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Um abraço a todos, muito obrigado, e até sábado que vem, às 18 horas. Fiquem todos com Deus, e vamos então botar a nossa vinheta. Um abraço a todos, tchau, Thelma, obrigado. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para parabenizar o nosso grupo, Espiritismo.net, que agora, né, nessa data, dia 22, estará completando Jubileu de Prata, né, 25 anos. Vamos parabenizar a todos os mais antigos, bem como também os novos que estão chegando agora. E que nós venhamos
a dar continuidade nesse trabalho, para quem sabe daqui a mais de 25 anos, ou seja, 50 anos, no Jubileu de Ouro. Então, nós ainda estejamos de bengalas, mas pelo menos trabalhando na doutrina espírita. Tudo de bom, saúde e até a próxima.